Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir: vivendo um bom momento na Liga Nacional de Basquete, o União Corinthians tem confronto direto amanhã contra o Pato Basquete. As equipes disputam vaga nos playoffs da competição. Judocas gaúchos conquistam 3 medalhas de ouro e ajudam a seleção brasileira a ficar com a primeira colocação geral no Open de Medellín. E aqui no estúdio, uma entrevista sobre a segunda edição da Copa Baowei de Kung Fu. Bom dia, muito bem. TVA Esportes desta terça-feira, começando aí nos tatames, com artes marciais, né? A seleção brasileira de judô conquistou 8 medalhas de ouro e ficou com a primeira colocação geral no Open de Medellín. 3 judocas gaúchos foram campeões nas suas categorias. O sergipano Rafael Macedo foi campeão na categoria até 90 quilos. Henrique Botomé, atleta da Associação Canoense de Judô, ficou em primeiro na faixa até 81 quilos. Já Eduarda Rosa, judoca do Grêmio Náutico União, foi campeã na disputa até 70 quilos. O judô brasileiro trouxe 8 medalhas, 6 de ouro e 2 de prata do Open de Medellín, que aconteceu no último final de semana na cidade colombiana. O Brasil terminou em primeiro lugar geral no evento que distribui pontos para o ranking continental classificatório para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Mais de 200 atletas de 19 países participaram da competição. Muito bem, a gente vai seguir falando então de artes marciais, porque no próximo final de semana acontece em Porto Alegre a segunda edição da Copa Baowei de Kung Fu. E a gente vai saber mais a respeito dessa competição, porque a gente está recebendo aqui nos estúdios o professor Roberto Pedroso. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bom dia, bem? Marcelo. Bom dia. Tudo bem. Queria que tu explicasse primeiramente, a gente já falou na primeira edição, mas é legal, sempre bom relembrar, né? Essa é a segunda edição, né, da Copa Baowei, e queria que tu falasse o que é Baowei. Perfeito. Bom, primeiro, a Baowei é uma escola, né? A escola fundada por mim, pela professora Silvia Battistini, a minha esposa. Ela foi fundada em 2016 e ela é uma escola de arte marcial chinesa tradicional, de Kung Fu, né? Tradicional. Então, nós somos focados na arte tradicional e não nas suas modalidades mais modernas. Isso que eu ia perguntar, qual a diferença entre a arte chinesa tradicional, a arte marcial tradicional e a não tradicional? Então, Perfeito. existem as que são consideradas mais modernas, então. Isso, exato. Então, mais ou menos de 1920 para cá, começou um processo de modernização, esportivização, dá para falar assim, de esportivização da arte marcial. Claro que nós temos uma influência muito grande desse processo, são mais de 100 anos aí já dentro desse processo de modernização, mas hoje existe uma divisão, né, entre o que é considerado tradicional, aquilo que remete a séculos de tradição, e aquilo que faz parte exclusivamente desse modelo de modernização e esportivização, né? Então, a nossa escola ela é focada na arte marcial tradicional, aquela que é passada de geração em geração, de mestre para discípulo, e não naquela relação puramente esportiva, né? A gente está tendo algumas imagens, isso são algumas técnicas aplicadas, são alguns movimentos que são aplicados e que são ensinados, inclusive, na sua escola, é isso? Exato, exato. Existe uma ampla gama de práticas, técnicas de Kung Fu. Existem centenas de estilos diferentes de Kung Fu tradicional. Muitos vão trazer técnicas de golpes, de soco, chute, defesas, torções, quedas, projeções, mas a arte marcial ela vai além da técnica, né? E isso também é o que diferencia bastante a arte tradicional das suas modalidades mais esportivas. As artes mais tradicionais elas trazem junto uma bagagem cultural muito grande. Uma bagagem de princípios, valores, mas também de expressões culturais, né? Então, por exemplo, dentro da nossa escola, nós também temos a prática da dança do dragão, dança do leão, várias outras práticas culturais que estão envolvidas dentro desse legado mesmo, né? Sim. É um legado que é passado, como eu disse, de mestre para discípulo, e a gente faz questão de valorizar isso. E aí, nesse intuito, é que nós criamos, no ano passado, a Copa Baowei.
já existem as competições, né, tradicionais de arte marcial, nas competições no Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Pan-Americano, Mundial, etc., sempre existem as modalidades tradicionais e as modalidades esportivas, vamos colocar assim, que são as de alto rendimento, né? Mas nós queríamos um evento que fosse focado nessa parte tradicional, especialmente com esse... Chega a ser uma competição? É uma competição. Existem os campeões, existem medalhas. Isso, exatamente. Mas nesse âmbito também, esse ano nós vamos fazer algo diferente. No ano passado nós fizemos uma competição só de demonstração, então não existe combate na Copa Bauer. Isso porque nós queremos que seja um evento bastante atrativo para famílias, para crianças. Então não queremos nada que gere desconforto, né, para os pais, os filhos lá vendo luta. Às vezes a gente sabe como é, mesmo com todo o cuidado. No esporte acontece, né? Na luta acontecem às vezes algumas situações. Contato. E aí algumas pessoas, algumas famílias se sentem um pouco desconfortáveis com isso. Como nós queremos um evento com caráter de festival cultural, nós não temos combate na Copa Bauer. Mas existe competição, sim. As modalidades são de demonstração de técnica. Então os atletas fazem as demonstrações, são avaliados por uma equipe de arbitragem com critérios técnicos, né? A partir de fundamentos. Só vou lhe ver, o que a gente está mostrando aí? A dança... Aqui é a dança do leão. Dança do leão, que também vai estar incluída na programação. Vai estar incluída na programação, inclusive com uma oficina cultural, onde todo o público vai poder participar junto e aprender um pouquinho sobre a dança do leão. Então, isso aqui já é a dança do dragão. Essa é do dragão, que também vamos ter na Copa Bauer. Então, são manifestações culturais, artísticas, mas que estão dentro das famílias tradicionais da arte marcial. Então, voltando para a parte da competição, como é que funciona? Os atletas, eles fazem suas apresentações técnicas, são avaliados por uma equipe de arbitragem, mais ou menos como na ginástica. Né? Por critérios técnicos, recebem uma pontuação. Então, os que recebem a maior pontuação são os que ficam com a premiação. No caso da Copa Bauer desse ano, nós fizemos uma reformulação até mesmo desse formato. Então, todos os atletas que entrarem e apresentarem vão ganhar medalha. Não vamos fazer distinção de medalha, mas nós vamos para as maiores notas do evento, de cada categoria, vamos ter troféus específicos. Justamente para que todo mundo saia de lá contemplado, né, saia de lá com a sensação de que foi lá, apresentou e foi reconhecido por isso, né, representou a sua arte. Bacana. Bom, então, vamos só atualizar o serviço justamente para o pessoal poder conferir a segunda edição da Copa Bauer de Kung Fu, que vai acontecer agora no próximo domingo, dia 26. Isso. E a abertura é às 9 horas da manhã, né? O público pode ir chegando às 9 horas da manhã ali no ginásio do Sesc, na Protásio Alves. Bom, então a entrada é franca, tá bem? Entrada gratuita. Pois é. Aí tem, como tu falaste, começa com oficina gratuita, tem a Dança do Leão, e aí segue com as competições, tem outras oficinas também acontecendo ao longo do dia, né? Tem a oficina de Shaolin para crianças. Isso, nós vamos ter uma oficina onde todas as crianças, né, do público podem participar, onde vão ter um pouquinho do entendimento do Kung Fu de Shaolin. Vamos ter uma oficina teórica sobre os pilares do Kung Fu tradicional. Legal. Né? Vamos ter uma oficina de uma parte da literatura chinesa muito famosa, que é a Viagem ao Oeste, que é a história do Rei Macaco. Então, vamos ter várias oficinas culturais sendo ministradas durante o evento. Além das apresentações, né? Então vamos ter apresentações de dança do leão, dança do dragão, quebramentos. Bacana. Segunda edição da Copa Bauer aí, um evento que, claro, tem esse caráter competitivo, mas também um caráter de difundir, de divulgar a cultura chinesa aí. Bacana. E a cultura do Kung Fu, né? O pessoal tendo uma ideia. Exatamente. Maravilha. Professor Pedro Roberto Pedroso, quase troquei o Pedro. Muito obrigado, tá bom? Um ótimo evento para vocês aí, o pessoal com certeza está agendando, botando na programação. Tá? Legal, muito obrigado pela oportunidade. E até domingo, então. Valeu. Bom, e na primeira competição da temporada 2023 da Federação Gaúcha de Futsal, deu Iesco Cercesa. A Copa dos Campeões foi disputada em Carazinho, região noroeste do Rio Grande do Sul.
O torneio reuniu as equipes que venceram as principais competições de 2022. Cercesa, campeã da Copa RS, ABF de São Lourenço do Sul e campeã da Série Ouro, e Ser Santiago, campeã da Série Prata. Depois de um triangular com jogos na sexta e sábado, Cercesa e Ser Santiago voltaram à quadra no último domingo para a disputa do título. E os donos da casa atropelaram. 5-1 foi o placar. No primeiro tempo, tudo igual, 1-1. O capitão Farinha abriu o placar para a Iesco Cercesa. Logo em seguida, Rani empatou para a Ser Santiago. No segundo tempo, com o apoio da torcida, a Cercesa foi para o ataque e dominou a partida. Paulo Vitor, Bié, Farinha de novo e Caio marcaram e garantiram o título para a Iesco Cercesa e a festa na quadra. Agora, os 3 times que disputaram a Copa dos Campeões seguem a preparação para a Série Ouro do Estadual de Futsal, prevista para o início de maio. E o União Corinthians vive aí um bom momento no NBB, né? Nos últimos 8 jogos, a equipe conquistou 5 vitórias. A próxima rodada, amanhã, diante do Pato Basquete do Paraná, o time santacruzense precisa vencer para seguir na briga pela classificação aos playoffs da competição. A boa fase de uma equipe também passa pelo ambiente que se tem fora do jogo. E o bom momento vivido pelo União Corinthians no NBB tem muito a ver com esse entrosamento. 12º colocado, o time venceu 5 dos últimos 8 jogos. E tem na união do grupo uma de suas forças. Que chegou no momento assim, que o grupo teve que entender. Ou a gente se une e trabalha forte e firme para alavancar as vitórias e superar as baixas que nós tivemos, ou o campeonato termina, né? E o grupo se uniu muito, né? Os atletas, todos, comissão técnica, estão de parabéns. A gente não tinha mais margem de erro, então a gente tinha perdido muitos jogos no detalhe ali no primeiro turno. Então acho que foi isso, a gente se fechou entre nós, estamos acreditando muito no que a comissão técnica está passando para a gente. E aí as coisas estão fluindo, estão dando certo, né? E agora é aproveitar esse momento bom da cidade junto com a gente, das vitórias acontecendo, a gente conseguindo jogar bem entre nós e aproveitar para conseguir conquistar nosso objetivo, que é a classificação para os playoffs. Hoje a equipe estaria classificada para os playoffs do NBB, mas ainda restam 7 jogos para o time confirmar essa classificação. E pela frente, adversários diretos na briga pela última vaga, como o Pato Basquete. É um jogo muito importante, tem um confronto direto e a projeção da tabela também, eles têm alguns jogos que possivelmente vão ganhar, então é um jogo muito importante, mas não um jogo que vai decidir a classificação ou não. Eu acho que é um jogo vital, a gente tem que ir lá ganhar esse jogo, mas se não der, tem jogos em casa também que a gente pode vir e reverter uma situação que talvez tenha que voltar a entrar entre os 12. Na última vitória, disputada em casa diante do Rio Claro, o destaque do jogo esteve na arquibancada. Foram mais de 5.500 torcedores que empurraram o União Corinthians para a vitória na prorrogação. O ambiente foi increíble, agradecer a toda a torcida que vino a acompanhar-nos. Eu acho que não fizemos um bom jogo, mas ganhamos, que é o importante, e um jogo que precisamos, e seguir evoluindo como time. Toda essa atmosfera no ginásio também trouxe boas lembranças para o atual grupo. De arrepiar mesmo, a hora que a gente entrou, faltando 20 minutos, que a gente entra para o aquecimento, já estava quase lotado já. Então eu falo para todo mundo que eu estou vivendo um sonho de criança mesmo, que foi ter a vitória dentro do Arnão, com isso aqui lotado, né? Barulho imenso, dentro da quadra a gente não conseguia se conversar quase. Mas estou vivendo um sonho de criança e acredito que a cidade vai continuar apoiando cada vez mais, né? Ainda mais nesse momento que a gente vem vivendo, e só aproveitar, né? Curtir o momento. A gente sempre fala que esse ambiente ou essa atmosfera, ela parte de dentro da quadra para fora. Então a nossa postura tem que trazer o torcedor, que aí com certeza eles vêm junto e vão apoiar e vão cada vez mais gostar do basquete, cada vez mais ressentir aquele sentimento de orgulho do basquete de Santa Cruz. Eu acho que isso é o fundamental. Eles virem para cá, se sentir muito bem representados, para cada vez voltar mais, ter uma experiência legal no jogo. Legal. E na segunda-feira destacamos os vencedores do Street no Parque do STU de Porto Alegre. Hoje é a hora de valorizar os vencedores do Party Skate Street.
Na etapa de Criciúma, que abriu a temporada do skate no Brasil em 2023, os catarinenses puderam assistir de perto ao Para Skate Park, com os principais nomes da modalidade. Desta vez, em Porto Alegre, foi a vez de o Para Skate Street entrar em ação. E quem se sagrou campeão foi uma das referências da atualidade, o curitibano Felipe Nunes, que também costuma entrar na disputa com a turma do Street. Davi Soares ficou com a segunda colocação. Em terceiro, Vini Sardi, que na etapa do Park, em Santa Catarina, foi o campeão. Bom, a gente vai ficando por aqui com mais um TV Esportes. Voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá!